eu sou muito poliana, então. Você é uma poliana moça. Você é uma poliana moça. Não é assim a visão dos caras? Não, cara, é assim, ó. Era assim. Em algum momento. Só foi. que veio a geração TikTok. Começa com Snapchat, Instagram, TikTok, que são os dedinhos nervosos. São crianças, inclusive, até com déficit de atenção mesmo. Total. Que tá desenvolvendo, que o cara vai ficar assim, ó. Não aguenta segundos. É a geração que o Insta... E aí, o que tem aquilo ali de vantagem? É curto. E tem custo zero para a plataforma. Não tem que compartilhar receita. O cara vai buscar o dinheiro, quando ele fica famoso no TikTok, em outro lugar. Vai buscar em marca, vai buscar nessas coisas. E aí o YouTube ficou numa encruzilhada quando ele viu isso. Porque ele viu isso como tendência, ele viu que ia ter uma geração inteira que não ia ter interesse em vídeos longos. E ao mesmo tempo ele já estava tão grande no mercado que ele já estava atropelando o universo audiovisual inteiro. Por exemplo, a Jovem Pan construiu um império a partir do YouTube, transmitindo programa de rádio, como se fosse programa de TV. No momento em que ela botou uma câmera na frente do Pânico, que ela começou a transmitir o Pingo nos Is, o Morning Show, ela foi tendo audiência e ainda a favor do governo, agora é que eles ganharam a primeira concessão de TV. Mas quando eu vi aquilo... Por que você entendeu esse fenômeno aconteceu? Por quê? Se era um programa de rádio e simplesmente estava a câmera lá no começo até toscamente. Depois eles foram deixando melhor. Por que teve esse boom? Porque era um modelo que para a Jovem Pan chegava pago no YouTube. Claro. E monetizava com AdSense. Então, e tinha milhões e milhões de audiência, dava muito dinheiro e continua dando. Então... Mas é incongruente com essa ideia sua da TikTokização. É porque a YouTube pensou assim, peraí um pouquinho, gente. Tudo é retenção, cara. A palavra-chave é retenção. Exato. Um desenho animado de 1 minuto, se ele acabar, o cara tem a opção de ver mais um desenho ou de sair do YouTube. Entendeu? Entendi. Um podcast igual o nosso, se o cara ficar preso nesse papo, ele tem a chance de ficar 2h30 na plataforma, que é ou 3 horas ou 1 hora, dependendo do formato, e ainda vai render, conforme a conversa, vários cortes de 10 minutos que dá para colocar anúncios intermediários. Exato. Então é retenção de gente aqui. Então o YouTube entendeu que ele não tem que competir com o TikTok. Ele entendeu que ele tem que criar um produto para competir com o TikTok, que é o Shorts. Mas não competiu. Mas que para ter... Ou compete? Tá tentando e tá crescendo. É mesmo? Tá. Porque essa geração entra no YouTube, cai um TikTok pra ele, acaba ficando no TikTok. Entendi. Ele tá acostumado com o formato. Tá. Entendeu? Porque o que é o TikTok, cara? Ele fez produzir virar uma coisa divertida. O TikTok, em vez de pagar pra você, ele te deu filtro, ele te deu efeitinhos, coisas de voz. Pega a sua voz e eu dublo. Você dublava. E aí todo mundo pode produzir muito fácil. Um monte de família começou a brincar com aquilo, um monte de gente começou a se destacar. E aí depois já tava ali mesmo. Teve gente que começou a mostrar receita. Sei. Aí esse cara da receita, ele fica famosinho, ele vai vender a comida dele, vai abrir o restaurante dele. Então o YouTube, percebendo isso, ele criou uma linha divisória assim e falou assim: olha, Shorts vai ser vídeo curto. Agora aqui é retenção. Então o seu desenho de 1 minuto, meu amigão, pra mim não interessa se você for com uma equipe. O fenômeno Porta dos Fundos, que também é curto. Já foi. Bom, Porta dos Fundos é um troço que bombou lá atrás. Naquela época era interessante. O Porta dos Fundos hoje tem 3 minutos, mas o Porta dos Fundos tem o Fábio Porchat, tem o Tabet, todo mundo tá famoso pra caralho. E o YouTube... nem sei se... Uma pergunta precisa pro Porchat, ainda dá dinheiro pra caralho? Eu não tô falando que zerou o faturamento, não, Rogério. Tô falando, eu vivo disso. Eu vivo. Mas você tá falando que mudou... Eu tô falando que mudou totalmente a política de monetização, a maneira de... Live, quando você fazia live, caía a sua audiência. Você tinha um canal normal, fazer uma live era um desespero pro seu canal. Hoje em dia é o contrário, né? Porque naquela época, talvez eles não estivessem ainda preparados para aguentar o streaming todo daquela turma toda assistindo um vídeo que está sendo transmitido ao vivo, que não teve tempo de ser processado para fazer essa distribuição por pixel. Mas o que acontece? Aí pode reparar que o YouTube está investindo em formatos grandes. E como ele está gigante e é um standard no mercado, ele está podendo se dar ao luxo de não ter que perder tempo com o probleminha do meu farol aceso. Porque ele... No dia que eu vi o Paulistão no YouTube com o Thiago Leifert narrando, eu falei, fudeu. 1,5 milhão de pessoas fudeu. vendo. Agora não tem mais concessão de rádio e TV. Agora não tem mais televisão aberta. Isso mudou o jogo total, Mudou o jogo total. Vocês estão fazendo o sucesso. Casimiro reagindo a...
E por que o Casimiro? Por quê? Por que o Casimiro? Porque o Casimiro, além de ter um público de Twitch, o Casimiro é um cara de eSport, de esportes em geral. Isso é um fenômeno que eu ainda não tô entendendo os reacts, como que explodem tanto. Você entende É que são poucos, né? Os que explodem. Claro, o Gaulês, é o cara que... Bom, primeiro o carisma, né? O Casimiro é excelente, o cara é divertidíssimo, é engraçado pra caralho. Mas ele é um cara de esporte. Tá. De esporte. Então, assim, ele tem uma pegada, ele tá acostumado a fazer isso. A turma que React é um formato que, pra quem já foi gamer, streamer, é meio natural. Entendi. Porque ele tá o tempo todo interagindo e tal. Tá jogando e tá falando com o pessoal, zoando. Entendi. Mas pode reparar que o padrão do YouTube agora é dar valor pra quem gasta tempo, pra quem faz vídeos longos. Tanto isso. E que pode mudar também. Pode mudar, é o que eu tô falando. Uma coisa, se você falar assim, a lição que você tirou de 20 anos de internet... Nem sempre se deixe levar pela onda do tsunami. Segura no coqueiro, que muitas vezes a água baixa. Ou a correnteza se mantém estável ao ponto de você pensar seu plano de entrada, entendeu? Esse é o negócio. Quem sai correndo desesperado, esse formato morreu. Você pode até perder a sua essência. Total. Seria a mesma coisa de que, assim, quando o mundo canibal explodiu, eu fui muito cobrado, porque o humor de vocês... Eu adorava Rapture Friends, eu adorava South Park, mas não era o meu estilo, caralho. Claro. Não era o que eu fazia. Claro. Quando vocês entraram, foi revolucionário, porque assim, era um humor muito mais... A molecada se identificava, porque tinha palavrão descarado, era tudo rasgado, era sangue, era olho voando. Tudo exagerado, Tudo exagerado pra caramba. E a minha pegada não era essa. Aí eu fiquei aquele tio velho. Teve uma cobrança de... Cara, você não vai fazer alguma coisa desse tipo? É isso? E Nossa, você poderia ou mudar totalmente seu trabalho ou manter firme... Essa foi uma das boas escolhas. Sabe por quê? Porque se eu fosse o cara que tivesse feito isso naquela época... Você imagina eu fazendo isso com essa idade? Eu com quase 60 anos de idade... Tanto que não tem mais mundo canibal, entendeu? Porque a gente envelheceu, é isso. A gente envelhece. O palhaço velho fica triste. Por exemplo, quando você vê o Didi no flashback lá dos anos 70 cantando a Gostosa, o Didi cantando a Gostosa. Agora, quando você vê o Didi velhinho no Didi do domingo à tarde cantando a Gostosa, olha aquele tiozinho, aquele vovozinho, você fala, velho... Não! Triste pra caralho. Palhaço velho é triste. Eu só tenho sobrevida no humor porque eu faço desenho animado e minha voz fica escondida atrás do desenho. Porque se fosse eu botar essa cara aqui, entendeu? Eu conseguiria, quando muito, ter um podcast a essa altura. E aí entra a parte de Uberlândia, que eu vou fechar aqui. Neste momento, a promessa da internet de onde você estiver... Agora, o que aconteceu? Como é que eu vou ter um podcast em Uberlândia? Vilela, se eu morasse aqui, tivesse um podcast no estúdio, aqui em São Paulo, e tivesse um horário no Estúdio Flow, e morasse em São Paulo, e virasse pra você, Vilela, comecei meu podcast, vai lá. Você iria. Claro. Mas se eu falar assim, Vilela, pega um avião, R$2.600, vem gravar aqui comigo em Uberlândia... Como que eu vou fazer? Cara, achar um buraco na agenda. Nem eu pagando o avião pra você. Você vai perder um dia inteiro, entendeu? Então, cara, é triste. Meu pai, por exemplo, meu pai faleceu, chegou a me ver fazer muito sucesso na internet. Morreu em janeiro de 2004. E foi legal pra ele, sabe? Assim, eu vivi umas histórias massas. Eu reencontrei com gente... Quando eu fui no Jô, por exemplo, Max Nunes, Hilton Marx, os caras amigões dele, eu tive a chance de... Não, eu vou te contar essa história depois. Bom, mas... hoje em dia voltou a ser um lugar pra gente grande. Voltou a ser um lugar que não dá mais pra você ser amador. Entendi. Então, onde é que tá a produção audiovisual do Brasil? Rio, São Paulo. O próprio Flow começou em Curitiba, teve que vir pra cá, cara. Exato. Porque não tem, você gasta. Em Uberlândia eu vou pegar o Alexandre Pires, meu querido. Eu vou pegar o Bruno do Marrone, que mora lá. Tô falando das pessoas que moram lá. O Gustavo Lima, se eu tivesse muito bombado no meu podcast, talvez ele fosse, porque ele mora naquela região ali, né? Quem mais? Dani, famoso de Uberlândia. Só, né? Não tem. Aí você já começa a cair naquela de chamar o delegado. Entendeu? Não dá pra ver. É outro caminho. Se profissionalizou, né? Então aí lance da política. E ao mesmo tempo aconteceu da política ficar muito tóxica. Mas muito tóxica. Briga de torcida. Essa da Jujuba. Nessa hora eu falei, aí eu nunca mais vou falar de política. Falei, não, eu vou montar um canal secundário.
vou montar um canal secundário. Aí eu montei um canal chamado Fala MR. Sim, e nesse canal eu falo de política. Eu entro lá... E a monetização, como que é dele? Ele dá... Só verdinho. É mesmo? Só verdinho. E aí aconteceu um fenômeno... Uma coisa polêmica pra caramba lá. Mas porque eu faço vídeos de 10 minutos. Interessante. E por quê? Numa boa, falando sério, eu tenho muito cuidado contra fake news. Eu tenho muito cuidado. Você não vai ver eu falar de toma cloroquina. Eu não sou esses alucinados que tomaram conta do país. Você não fala de amenidade, você fala de coisas que... Mas eu falo com bom senso, com equilíbrio, com respeito a quem está me vendo, com pesquisa prévia para não falar bobagem. Entendi. Então, não tem como me enquadrar em fake news. Mas você fez esse canal para suprir essa necessidade de que você já não estava fazendo mais na animação? Eu não fazia na animação. E outra coisa, começou... Aí é uma coisa também chata de dizer, mas a gente tem que dizer, a qualidade do nível do Brasil na educação só vem despencando cada vez mais. Com um mundo polarizado, ainda pessoas sem entender piada, cara, sem conseguir entender a piada... Aquele negócio assim, entendeu o que é que eu desenho? Virou o contrário. Assim, em vez de eu desenhar, eu vou explicar.